A missão da Igreja de Cristo. Esse é o tema da quinta lição que iremos lecionar no próximo domingo. Eu sou o professor Lucas Gomes, estou muito feliz em saber que você está passando por aqui para juntos prepararmos a nossa próxima aula. Bom, aproveitando que você está aqui, eu peço então que você se inscreva no nosso canal, pois dessa forma você será sempre notificado do que acontecer aqui. E olha, não é somente aula de EBD que você encontra aqui, mas muita coisa voltada à interpretação bíblica, à pregação. Bom, eu não vou ficar aqui falando muito porque acho que vai perder a graça e tirar a sua curiosidade. Então pesquisa aí no canal, eu tenho certeza que alguma coisa será do seu agrado, além da EBD. Se você quiser ficar somente com as aulas da EBD, é um direito seu, então clica aí no botão para se inscrever, pois todas as vezes que um vídeo novo subir aqui, você será então notificado, obviamente, se você clicar também no sininho. E eu quero muito que você seja o primeiro a ser notificado. Além disso, deixa o seu like neste vídeo, pois é muito importante. Dessa forma, o YouTube saberá que o conteúdo é bom e então espalhará para o mundo. Já imaginou essa aula sendo apresentada no mundo e você, o responsável disso? Então, eu quero já agradecer se você já se inscreveu, já deixou o seu like. E então, vamos dar sequência à nossa próxima lição. Professor, como eu disse no início, o tema é a missão da Igreja de Cristo. Eu não posso deixar de comentar aqui sobre a primeira vez que eu tive contato com esse tema. Foi na faculdade, na matéria de missiologia, e curiosamente, quando eu vi na grade do semestre a matéria de missiologia, eu entendi que a matéria iria se concentrar somente falando sobre missionários e missões transculturais e tudo mais, porque nós temos essa ideia, esse conceito de que a missão da igreja é apenas ganhar almas. E aí, tendo contato com o livro base da matéria de Stanley Orton, uma teologia sistemática de Stanley Orton, na parte em que ele fala sobre missiologia, o professor recomendou que nós lêssemos, fizéssemos resenha e tudo mais. Eu tive então o entendimento de que a missão da igreja vai além de ganhar almas. E desde então, em todas as vezes que leciono sobre missiologia, eu faço questão de trazer a temática que veremos hoje, a missão da igreja. Então, é muito importante na próxima aula, professor, você questionar os seus alunos, sejam irmãos ou irmãs, lembrando que nós falaremos a classe dos adultos. É importante você começar perguntando se eles sabem qual a missão da igreja. Obviamente, alguns já terão lido, ou a maioria já terá lido, estudado e estará por dentro do assunto. Pergunta primeiro quem leu, quem estudou. Esses que levantaram a mão, pede que eles segurem um pouquinho a informação e pergunte aos demais se eles sabem qual é a missão da igreja. Se todos tiverem lido, se no melhor cenário todos tiverem estudado, pergunte então se antes de terem contato com a lição, eles sabiam e qual a ideia eles tinham da missão da igreja. Por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez nem você, professor, sabia qual era a missão da igreja. Olha que coisa, por quê? Eu digo isso. Eu já estava há muitos anos na igreja e eu entendia que a missão da igreja era só ganhar alma. Então, assim, a lição do próximo domingo, ela é riquíssima em informações, porque ela vai abrir um leque para muita gente e as pessoas entenderão que nós temos uma responsabilidade diante de Deus e ela vai além do ganhar almas, tá bom? Então, já para descortinar todo o conteúdo aqui, vamos então falar quais são as missões da igreja, se assim soar melhor aos seus ouvidos. Primeiro,
O tópico vai falar pregação e instrução. O segundo tópico, comunhão, adoração e edificação. O terceiro tópico, comunhão e socialização. Vocês sabem que os comentaristas da CPAD não trazem para nós uma bibliografia de cada lição. Existe sim uma bibliografia geral, ela é apresentada aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ela é apresentada aí no final de... São leituras indicadas, né, no final de cada lição e tal, mas não quer dizer que aquela lição tenha saído do livro, né? Pelo menos não fica isso muito claro aqui, tá? Eu acredito que o comentarista tenha tirado esta lição deste capítulo que falei da teologia sistemática de Stanley Orton, sobre a missão da igreja. Mas independente de onde ele tirou, temos então a informação que a primeira, e aí não vamos colocar aqui em ordem de importância, mas entendendo que primeiramente a igreja prega, é o primeiro serviço que ela presta à humanidade, é a pregação do evangelho. O primeiro tópico então nos traz que a igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Aí esse trecho eu quero destacar. E essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. Então, digamos que a primeira missão da igreja é a pregação do evangelho. Como nós podemos então entender a pregação no Novo Testamento? A partir do nosso olhar sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos mostra a figura do profeta. O Antigo Testamento nos mostra a figura do arauto, do vigia. Quem eram esses? O profeta falava em nome de Deus, ele não falava em seu próprio nome. O arauto também não falava em seu próprio nome, ele falava em nome do rei, ou de qualquer outra pessoa importante que lhe mandasse entregar uma mensagem. O vigia estava sobre as muralhas ou na torre, e quando ele então anunciava algo ao povo que estava dentro do reinado, ele estava ali como o representante do rei, alertando as pessoas do perigo. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, agora nós não temos mais a figura do profeta, do arauto ou do vigia, nós temos a figura do pregador. Todavia, a sua responsabilidade permanece a mesma, em alertar, em orientar, enfim, em direcionar as pessoas. Ao quê? Ao céu, tá? A comunhão com Cristo. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, nos disse assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quando Paulo usa esse termo loucura, ele não está querendo dizer aqui que o pregador é louco ou enquanto prega deve cometer loucuras. Eu vou dar um exemplo de um pastor que conheci, que um dia ele estava assim tão tomado por Deus e em meio à sua pregação, que ele subiu sobre o púlpito, sobre o púlpito de madeira. Na verdade era de pedra, né? Aí ele subiu lá de cima, começou a dizer pro povo, recebe, 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 recebe. Bom, eu não quero aqui questionar a maneira em que as pessoas dão vazão ao sentimento e à alegria do Espírito. Bom, cada um reage à sua maneira. Não é a discussão aqui. O que eu quero dizer... Para alguns, a atitude dele foi louca. Para outros, uma atitude totalmente espiritual. Então, pregar não é isso, não é você fazer coisas que choquem as pessoas. Quando Paulo fala da loucura da pregação, Paulo está falando dentro do entendimento dos gregos. Enquanto a morte de Cristo e a sua ressurreição para os judeus era um escândalo, porque, poxa, o Messias ter o pior tipo de morte, a morte de um condenado, de um maldito. Então, para eles, essa mensagem era um escândalo. Os cristãos estavam escandalizando a imagem do Messias, colocando ele na posição de réu, uma vez que eles aguardavam o rei, o libertador, o vitorioso. Para eles, então, o Jesus morreu como
um derrotado, como uma pessoa frustrada. A cruz foi um acidente no meio do caminho. Para os gregos, então, a ressurreição era uma loucura. Por quê? Eles não acreditavam na ressurreição, pois viu o corpo em seu estado material como sendo algo mal. Então, quando a pessoa morria, a morte, a alma recebia a sua libertação. Então, se a alma foi liberta daquilo que lhe aprisionava e a impedia ter o conhecimento completo e o acesso total à sabedoria, como então ela poderia voltar para o corpo? Então, Paulo ele usa o termo loucura dentro dessa ideia, que através dessa loucura, através desse escândalo, resolveu Deus então salvar as pessoas que estavam perdidas. Então, pregar naqueles dias que Cristo havia ressuscitado, para os gregos era um ato de loucura. Então, com base nisso, Paulo fala sobre a loucura da pregação, ou seja, a mensagem absurda que hoje o arauto da fé ainda professa. E aí, na sequência aqui da revista, nos diz assim: após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerizo, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. O arauto, ele não anunciava a mensagem com mímicas. Era em voz alta, gritando. O próprio Jesus um dia disse a seus discípulos a seguinte orientação: aquilo que vocês ouvem em trevas, falai na luz. E o que vocês ouvem aos ouvidos, falai, gritai aos telhados. Então, com isso Jesus estava dizendo que a mensagem do evangelho não poderia ser ocultada. É uma mensagem que deve ser proclamada aos berros. Por que eu estou dizendo aos berros? Porque em voz alta ou gritando, os arautos proclamavam as suas mensagens. Isso não quer dizer que hoje a pregação do evangelho deve ser nesse tom altíssimo. Não, mas quer dizer que nos dias de hoje, a pregação do evangelho ela deve ser dita em todos os meios de comunicações e diante de todos os ouvidos. Então, nós temos que utilizar o YouTube e outras plataformas, a internet em si, o microfone, o megafone, o carro de som, enfim, todo meio deve ser usado para a pregação do evangelho. E aí, ainda no primeiro tópico, nós temos a informação sobre o objetivo da pregação. E aí nos diz assim: pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Então, a missão da igreja é pregar o quê? O evangelho de Cristo. Então, quando nós pregamos, não falamos de nós mesmos, nós falamos de Cristo. E com isso, então, o pecador ele é alcançado. Então veja que o objetivo da pregação é anunciar a boa nova. E essa boa nova não fala de uma coisa, mas fala de alguém. Esse é o raciocínio do comentarista desse trimestre. De quem falamos então? De Cristo. Então a boa mensagem é que um homem justo morreu no lugar de todos os pecadores, dando-lhes a oportunidade de salvação. Todavia, existem autores como o Marques Stiles, em seu livro, ai meu Deus, está aqui em cima, Marcas de um Evangelista, acabei de vir ali. Segundo este autor, é necessário, primeiramente, anunciarmos as más notícias. Por quê? Por melhor que seja uma boa notícia, ela não a depender do contexto, ela não é bem-vinda. E aí ele até dá um exemplo de uma pessoa que vai ao consultório médico e o resultado dos exames é maravilhoso, está tudo ok. E aí o médico diz assim: olha, você quer melhorar? Então aqui está uma receita para você. Você vai tomar esse medicamento e tal. Ele é poderoso.
Você vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas os exames disseram que está tudo bem comigo, então para que eu vou tomar remédio? Por melhor que seja, você vai ignorar. No mínimo, você vai guardar a receita e vai dizer, bom, o dia que eu estiver mal, eu compro esse remédio. Agora, imagine essa mesma pessoa entrando em um consultório médico e o resultado dos exames sendo adverso e o médico falando assim, olha, você vai morrer. É questão de horas para você morrer. Só que eu tenho um remédio aqui que, olha, ele é poderoso. Se você comprar, se você tomá-lo, você vai viver. Gente, olha, não precisa nem ser um médico para indicar. Qualquer pessoa que está à beira da morte e chegar alguém e dizer assim para ela, isso funciona, você pode ter certeza que na esperança de não morrer, ela então vai tentar. Então, quando o Stiles fala sobre as más notícias serem anunciadas antes das boas notícias, ele está querendo dizer que o pecador precisa, em primeiro lugar, saber que ele vai morrer. O pecador precisa entender que, distante de Deus, ele está na posição de inimigo. E aos inimigos de Deus está reservado o lago de fogo. Todavia, conforme Paulo disse a Timóteo, não é desejo de Deus que os homens se percam, antes que os homens se salvem. Então a pregação é a oportunidade para o pecador ouvir que ele está na condição errada e que aos inimigos de Deus foi reservado um futuro eterno longe de Deus, todavia existe a oportunidade de salvação. Então, quando o pecador compreende e entende a sua miséria e a boa nova é apresentada, olha, você pode ter certeza, ele então se entregará a Cristo. Se nós analisarmos Atos dos Apóstolos, nós entenderemos o sucesso das pregações de Pedro. Não somente quando ele pregou em Atos 2, mas nós vamos ver um padrão nas pregações de Pedro, por exemplo, quando ele pregou em Atos, ali entre Atos 3 e 4. Na primeira ocasião, ele falou sobre a morte de Cristo e ele mostrou a condição das pessoas que lhes ouviam, uma condição de inimigas de Deus, pois eram culpadas da morte do Cristo. Todavia, Deus o havia ressuscitado. E aí, ao terminar a mensagem, essas pessoas chegaram a Pedro e disseram, o que podemos fazer para nos salvar? Então, elas entenderam tanto a sua condição, que elas então perguntaram, o que é preciso para a gente sair dessa condição? E aí Pedro falou, crê no Senhor Jesus, tá aí as águas, bora se batizar. Então, creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, dessas águas batismais. Ou seja, não é que o ato seja uma condição para a salvação, mas o ato é uma demonstração pública de algo que começou por dentro. O arrependimento dos seus pecados. O ato é um reconhecimento de que, assim como Cristo passou por essas águas, nós também, quando passamos por ela, já vivemos uma nova vida. Então estamos declarando ao mundo, não sou mais o mesmo. Morri para o mundo, estou vivo para Deus. Então, aqui no terceiro subtópico, temos ainda a informação que dentro dessas questões do anúncio das boas novas vem também o discipulado. Por quê? Trabalha com a palavra. Então é missão da igreja também discipular. Isso é muito importante, porque às vezes nós ganhamos, mas não discipulamos. Nós não demos uma continuidade no processo do ganhar. E de acordo com Bonhoeffer, todos nós somos discípulos. Pelo menos foi o que eu entendi ao ler o livro. Eu falei, poxa vida, estou na igreja há mais de 20 anos. Se é o que ele apresenta aqui pelo Evangelho, eu ainda sou um discípulo. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que segue, é aquele que se orienta, é aquele que copia as atitudes de um mestre. Se nós então observarmos que ainda temos Cristo como nosso referencial, permanecemos então como discípulo. A questão problemática dos nossos dias no meio pentecostal é que nós
discipulamos somente com a intenção do batismo, e quando a pessoa batiza, a gente abandona. Tipo, não, já é crente, agora se vira. Sendo que não deveria ser assim. Observe que a maioria dos crentes que frequentam as nossas igrejas não passaram pelo discipulado. Eu gostaria que, se você ficou aqui até agora, você colocasse nos comentários aí se você passou pelo discipulado antes do batismo. Eu não passei, eu sequer sabia o que era isso. E aí a gente percebe que muitos problemas ao longo da caminhada surgem porque a pessoa não passou pelo discipulado. Então, a igreja precisa ter essa responsabilidade, entender a sua missão. Precisamos discipular. E o que é discipular? É apresentar a fé a esse novo crente. Então, no período do discipulado, propriamente dito, ele vai aprender a manusear a Bíblia, ele vai entender a Bíblia, ele vai conhecer as doutrinas básicas da fé cristã, ele vai entender acerca da prática do dízimo. E aí perceba que os cristãos que passaram pelo discipulado e tiveram um bom treinamento bíblico são pessoas que já ingressam na frente de muita gente que no meio da caminhada, aos trancos e barrancos, ainda estão tentando entender algumas coisas. Mas, Lucas, espera aí, o que você está dizendo não é diferente do que você afirmou, que todos somos discípulos e tal. Veja, quando eu disse do discipulado, onde a pessoa vai aprender, onde ela será inserida na organização igreja e também vai entender a igreja enquanto organismo, é o discipulado mesmo em si, que a gente chama na nossa igreja. Olha, é um curso de 6 meses, é um curso de 1 ano, é um curso de 2 anos. A CPAD, por exemplo, tem um programa legal onde dura 1 ano o discipulado. É tempo suficiente para você conhecer o básico. Todavia, depois desse curso, você ainda permanece na condição de discípulo, porque diariamente você está aprendendo algo novo com Cristo, certo? O segundo tópico, então, nos fala sobre a adoração e a edificação. Então, é a missão da igreja adorar a Deus. E aqui o comentarista traz algo assim muito legal, porque o José Gonçalves, que adorar não é somente você estar dentro de um templo e abrindo a boca para glorificar ao Senhor. Você adora no seu dia a dia, você adora com os seus atos, você adora com a sua vida. E aí ele traz uma explicação muito bacana sobre o que Paulo falou aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Quando ele recomendou aos cristãos a apresentarem-se diante de Deus como um sacrifício vivo. E aí ele dizia que isto é um ato santo e agradável a Deus. E aí ele conclui de uma forma brilhante dizendo, isto é o vosso culto racional. E aí o José Gonçalves nos traz aqui assim, a palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Enquanto eu lia isso e realizava algumas anotações, eu me lembrei de quando era adolescente e ouvia muitos meninos da minha época compartilharem o seu desejo, e eu mesmo passei a compartilhar do mesmo sentimento de querer viver para Deus. E aí o que entende uma pessoa sem o conhecimento bíblico sobre o viver para Deus? É pedir a demissão no trabalho, sair da faculdade. E agora eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus porque eu acordo pela manhã, eu estou em consagração, eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando, eu passo a tarde meditando, aí à noite eu vou pregar, então eu vivo para Deus. Não, gente, viver para Deus vai além disso. Viver para Deus é você dedicar a sua vida para o Senhor, tudo, é tua mente, a tua visão, o teu paladar, a tua voz, o tato, é você se dedicar, você a oferta. Agora não é mais o animal que está ali sendo espedaçado, é você que está se entregando. E vai além desse ato exterior, a gente está falando de algo interno, porque tem gente que não trabalha, que diz que vive para Deus, todavia o coração está desviado do Senhor. Então viver para Deus é uma atitude interna que reflete no exterior. Depois, como parte dessa
adoração, vem a edificação, que é a missão da igreja. E aí ele traz-nos aqui a questão dos dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? É o meio que Deus encontrou para que os membros do corpo edifiquem uns aos outros. É por isso que, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz sobre entre falar em línguas estranhas e profetizar, ele preferia profetizar. Ele não repreendeu ou disse que era errado falar em línguas em público. Ele só disse que no instante em que nós preferimos falar em línguas em público, nós estamos ali edificando a nós mesmos e não a igreja. Por quê? As pessoas, elas estão ali, mas sem o entendimento do que está sendo dito. Como objetivo do culto público, um dos objetivos do culto público é a edificação do corpo de Cristo, então eu devo optar por profetizar, porque diante dessa ação todos serão edificados com uma mensagem vinda da parte de Deus. Então a orientação bíblica é que nós edifiquemos uns aos outros, por isso que fala dos salmos, fala dos cânticos espirituais, porque a partir desse momento eu estou portando uma mensagem divina e estou entregando ela para a igreja. O terceiro tópico nos fala sobre a comunhão e a socialização. E aí nos fala então sobre a fé na esfera fraternal e a fé na esfera social. Então veja, nós enquanto igreja temos a missão de ter a comunhão com os irmãos que estão dentro da nossa igreja e os irmãos que estão fora da nossa igreja. Então não adianta nós termos uma comunhão com os irmãos que estão dentro da igreja e não termos comunhão com quem está fora, ou vice-versa. Por quê? Eu uma vez assistindo brevemente, porque eu não pude ficar no espaço, uma palestra em nossa sede aqui em São Paulo, no Belenzinho, o palestrante ele disse assim, ele deu os dados, ele falou assim, olha, tantos por cento das pessoas que aceitam a Jesus, no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, já perde 90%, 95% ou 100% do contato que tinha com as pessoas que estão no mundo. Ela se isola. E aí, às vezes, até se gloria, dizendo assim, olha, depois que eu aceitei Jesus, eu rompi com todo mundo. Aí a pergunta é, este que rompeu com todos, vai ganhar quem para Jesus? Então, o que ele apresentou ali foi a seguinte tese. Ao aceitarmos a Cristo, nós temos que nos afastar das práticas, mas não das pessoas. Por quê? Nós voltaremos a elas para falar de Jesus. E se não deixarmos uma porta aberta, como entraremos? Como teremos acesso a essas pessoas? Para vocês entenderem melhor, muita gente aceita Jesus, aí um parente vai lá e chama para um aniversário. Seja infantil, seja de adulto, não importa. Aí esse crente diz assim, não, eu não vou, eu não coloco meus pés onde existe ímpios. Eu não coloco os meus pés onde haverá bebida, onde haverá palavrões, pessoas que não temem a Deus. Vamos lá. Aí você não vai. Aí de repente o teu pastor diz assim, gente, vamos ter um culto domingo. E eu gostaria que os irmãos convidassem as pessoas não crentes. E aí? Como que você vai chamar o seu parente? Tem gente que é cara de pau, vai lá e chama. Só que aí o teu parente vai falar assim, peraí, eu chamei ele, eu chamei ela para o meu aniversário e ela nem aqui quis vir. Então, você dizer não, observe o contexto, será uma afronta para esse parente. Então, na primeira oportunidade, ele vai te dizer não. Qual é o melhor? Vá ao aniversário. Saiba se portar. O cristão precisa saber entrar e sair de todos os lugares. Jesus conversou horas com a samaritana. Não a convidou para sair, não a paquerou, não se sentiu seduzido por ela, muito pelo contrário, ele ganhou ela. Jesus entrou na casa de Zaqueu e nem por isso saiu de lá roubando, muito pelo contrário, Zaqueu foi transformado. E assim todos os encontros de Jesus.
Então nós temos que aprender a lidar com todo tipo de gente e não sermos influenciados por essas pessoas. Quando Jesus nos disse em Mateus capítulo 5 que somos o sal da terra, a luz do mundo, um sal só tem efeito na massa. Ele não tem efeito no saleiro. Se ele permanece no saleiro, além de não ter efeito, ele perderá os seus efeitos. Ele só tem efeito quando ele é distribuído na massa. Da mesma forma, a luz. Se eu acender mais uma luz aqui, vai mudar o quê? Iluminar mais? Já está iluminado. Agora, se eu apagar a luz, pode ter certeza, qualquer facho de luz chamará a atenção. Então o Senhor nos chamou para brilhar em meio às trevas. Então vá ao aniversário. Cumprimente as pessoas que estão ali, tome o seu refrigerante, coma a sua carninha, dá ali uns minutinhos. Eu tenho um compromisso agora, mas eu não podia deixar de vir aqui para te dar um abraço. Cumprimente o aniversariante, entregue o seu presente, deixe ali a sua lembrancinha, tire umas fotos e se retire do local. Quando você, então, realizar um convite, domingo, vamos à igreja? Você pode ter certeza que a pessoa irá pensar. Ela vai se lembrar da sua simpatia e certamente aceitará o convite. Se ela recusar, você tem, então, uma carta na manga. Rapaz, eu fui lá no teu aniversário, agora você está me devendo. Então, veja você que o cristão, ele precisa ter comunhão com todos. Então, diante disso, próximo domingo, eu tenho certeza que essa lição será muito boa. Então, deixa o seu like, se inscreve e eu não sei qual a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui, mas os comentários são seus. Fique à vontade para falar sobre aquilo que você pensa. Já te convido para a próxima aula, que tem por título Igreja, Organismo e Organização. Até comentei um pouco sobre isso aqui hoje, não foi? Daremos sequência, então, de uma forma mais aprofundada, na próxima lição, a lição de número 6. Deus abençoe você e, fica por aqui. Sempre está acontecendo algo legal que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida.